Os números oficiais não deixam dúvidas. Apesar do aumento de investimentos, a segurança pública permanece como um grande desafio no país. Para avaliar esse cenário, conversamos com o professor e cientista social Robson Sávio. Mas então, professor Robson, qual é a avaliação que você faz da estrutura da nossa segurança pública no Brasil? É um sistema que já não funciona mais? É um sistema que tem mostrado e demonstrado muitos problemas. Não somente pela quantidade de crimes violentos, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, mas pela dificuldade do Estado brasileiro se organizar para responder de forma adequada e tendo em vista também os anseios da própria sociedade, que muitas pesquisas têm demonstrado não consegue viver mais num país tão violento. Então é um modelo que ele é muito caro, os estudos mais recentes têm demonstrado que há um aumento no investimento em segurança pública no Brasil, não obstante os resultados são muito ruins. Portanto, sob o ponto de vista da eficiência, que é o primeiro indicador de se medir uma política pública, nós podemos dizer com toda certeza que trata-se de um sistema ineficiente. E por que, professor Robson, a violência persiste em nosso país? É um problema de ordem, digamos, sociológica, histórica, enfim, de gestão pública também, como é que você tem apontado aí um pouco, né? Eu acho que nós temos que pensar numa série de possibilidades para fazer uma análise como essa. É claro que nós temos uma sociedade que ela é altamente violenta, né? Desde o seu descobrimento, né? Desde o século XIV, XV, quando as Américas foram descobertas, que nós temos aqui a imposição violenta da força, inclusive por aqueles agentes que representam o Estado. Nós tivemos aqui o último país a abolir a escravatura, por exemplo. Sim. Nós tivemos uma violência terrível em relação às comunidades autóctones, os índios. E esse modelo de uma segurança pública, que ela também foi sendo criada a partir dos interesses de uma elite política e econômica que sempre se apropriou do Estado para a defesa dos seus próprios interesses, persistiu no modelo de segurança pública não somente durante o Império, mas depois também na República, né? Quando a República vem como uma possibilidade de criação de uma sociedade menos desigual e menos injusta. Você diria então que é uma estrutura conservadora? Sem dúvida nenhuma. E esse modelo que tem essa referência nesse passado, ele está presente, por exemplo, hoje, como que o Estado, através de suas agências, tem atuado. E o Estado que eu falo, não estou me referindo somente às agências policiais, mas, por exemplo, ao Poder Judiciário, ao sistema prisional, altamente seletivo, né? Que, na verdade, trata de forma diferente as pessoas, não obstante o princípio constitucional da igualdade de direitos. Esse modelo, digamos assim, ele não foi totalmente superado e não se avançou mesmo no processo de redemocratização. Bem, professor, nós concluímos, portanto, que no Brasil a legislação penal ela funciona como uma rede que articula diversas instituições repressivas do Estado e que, infelizmente, no nosso país hoje, a resultante dessas micro-relações de poder que o Foucault tanto fala, acabou criando um Estado que protege os ricos e pune quase que exclusivamente os pobres. Muito bem. Finito? É isso. Acho que a Maria e todo o grupo falaram com clareza como as relações de poder, e não apenas o Estado, moldam instituições perversas. Nós temos que pensar que as agências policiais, as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, elas são agências do Estado para garantir um princípio constitucional que é a defesa da vida, da liberdade, dos direitos e garantias individuais. E não para imprimir a força, às vezes discricionária, em relação a determinados segmentos ou para proteger uma determinada elite e o seu patrimônio. Então, você veja bem, quando se fala em reforma da segurança pública, nós temos que pensar nas polícias, mas nós temos que pensar no judiciário, nós temos que pensar no Ministério Público, nós temos o sistema prisional, sem dúvida. E esses órgãos é o que nós chamamos de sistema de justiça criminal, que precisam de modificações substantivas para que também a segurança pública responda com melhoria qualitativa. Poderíamos falar um pouco, professor, então, quais seriam os principais desafios nesses sistemas? Vamos começar então, por exemplo, pelo sistema penitenciário.
O Brasil hoje tem altos índices de encarceramento, não é isso? Sim, hoje o Brasil tem a terceira, dependendo de alguns estudos, ou quarta maior população prisional do mundo, né? Agora você veja bem, nós, 700 mil presos mais ou menos. Qual que é o grande dilema das nossas prisões? Classificada recentemente por um ministro da Justiça de prisões medievais, quer dizer, os próprios gestores públicos reconhecendo isso. É que é um sistema que ele é muito caro e baixissimamente eficiente, ou seja, os índices de reincidência são altíssimos. A sociedade autoriza o Estado a uma sanção, que é a prisão, e as pessoas acabam sendo presas e não se recuperando, elas voltam a praticar crimes. Por quê? Porque o sistema prisional ele é permeado pela violência, pela tortura, pelos maus tratos. E mais do que isso, é no sistema prisional brasileiro que nasceu a maior organização criminosa da atualidade, que é o chamado Primeiro Comando da Capital. Então veja bem que coisa mais kafkiana, mais dantesca. O Estado gasta muito com as prisões não cumprem a sua função social de recuperação e, mais do que isso, as prisões estão produzindo criminosos de alta periculosidade. Qual que seria a solução para isso, então, professor? Uma reforma profunda nesse sistema. Nós temos que sair desse viés de que prisão é o remédio para todos os males. Nós sabemos de vários países que passaram por reformas no sistema prisional, porque todos os estudos apontam que prisões são agências muito caras de baixa eficiência. A prisão ela deve ser restrita para aquele indivíduo que oferece algum risco social. Todos os outros crimes eles deveriam ser tratados com penas, medidas alternativas que fossem eficientes. Porque o cidadão que comete um crime, ele tem que cumprir uma pena de forma eficiente para que aquilo signifique para ele alguma possibilidade dele não voltar a praticar esse tipo de crime. Isso já é feito em outros países? Em outros países e mesmo no Brasil, só que isso ainda é feito de forma muito difusa, muito pequena, com pouco controle. E mais do que isso, o sistema nosso de penas e medidas alternativas é muito deficiente, porque falta fiscalização por um lado e falta a ação da sociedade civil de receber esses presos e ajudar nessa recuperação. Coloca um cavalo aqui dentro e vê quanto tempo ele dura. Ele morre, ele fica louco. O único que suporta isso aqui é o ser humano. Nós temos a terceira população carcerária do mundo. Somos superados apenas pela China e pelos Estados Unidos. Agora, uma pergunta. Por que nós prendemos se não dá certo? Haveria uma outra justiça, é claro. A justiça que não é do juízo. A justiça que, na verdade, não tem nada a ver com esse sentimento de vingança, que, no fundo, é uma grande injustiça. Além do problema na área do sistema prisional, outras duas reformas são muito importantes na área da segurança pública. Uma é a reforma no sistema policial. Nós não podemos ter duas polícias, civil e militar, que ficam o tempo todo competindo entre si, ao invés de se articularem melhor para oferecer um bom serviço de segurança pública. E hoje a discussão é para você ter uma única polícia de ciclo completo, ou atendendo numa determinada região, ou uma polícia que vai atender determinadas modalidades de crime. Além da reforma no sistema policial, é preciso uma reforma no sistema judiciário. Nós temos uma justiça altamente seletiva, que é muito rápida para crimes contra patrimônio e muito, digamos assim, leniente com os crimes contra a vida. Dependendo do público que ela vai julgar, o julgamento é diferente. Então a gente precisa de uma justiça que ela seja célere, mas que ela seja isonômica, trate todos da mesma forma. Essas três reformas são fundamentais: sistema prisional, sistema policial e sistema de justiça criminal. Existe, eu acho que, uma falta de clareza sobre o papel do juiz, né? Para que serve o juiz?
absurdo que numa faculdade, principalmente numa pública, como é a Universidade de São Paulo, você tenha uma carga maior de direito comercial do que de direitos humanos e uma carga maior de direito comercial do que de direito constitucional. O tipo de profissional que é formado por essas faculdades é um profissional ideologicamente orientado. Existe um plano pedagógico ideológico que serve ao mercado. E servir ao mercado significa, na área penal, excluir aquele consumidor falho, tirar da vista da classe média aquele que não é adequado a essa economia de mercado. Então, o reflexo penal disso é muito claro. Os juízes conseguem contornar a lei, dar nós na lei. Dona Sônia, a senhora está sendo acusada da prática do crime de tráfico de drogas. A senhora não é obrigada a responder. Pode, inclusive, permanecer em silêncio. É um direito da senhora. A senhora prefere falar ou prefere permanecer em silêncio? O professor é aquela pessoa que tem que ser, não é ser a pessoa amiga, mas é aquele que abre caminhos, que abre veredas para que outros possam passar através do seu exemplo, do seu olhar, do seu saber e da sua compreensão de mundo, para que leve os alunos, os discípulos, os companheiros que estão com ele, possam melhorar a sociedade e que uma sociedade perfeita, claro que não tem jeito de existir, mas melhor do que a sociedade em que o professor viveu, é o sonho de cada professor, é a utopia dele. Transformação, mudança para melhor. Quem comanda a segurança pública no Brasil? A pergunta dá nome ao recente livro lançado pelo professor e cientista social Robson Sávio. Na obra, ele lança um olhar crítico sobre as instituições e as políticas do setor no país. Professor Robson, você lançou recentemente este livro, né? Quem comanda a segurança pública no Brasil? Qual é a discussão geral que você propõe nessa obra? Até então no Brasil existiam muitas produções na área da segurança pública, mas mais uma perspectiva ou de uma análise sociológica do fenômeno da criminalidade ou numa análise mais da questão ligada à gestão policial. Essa obra, que em boa parte é fruto da minha tese de doutorado, eu tento discutir o problema da segurança pública de uma maneira mais ampla. Obviamente, trago questões relacionadas ao problema dos crimes, mas também tentando trazer a segurança pública para uma perspectiva de uma política pública fundamental para a consolidação da cidadania no Brasil. Ou seja, pensar que segurança pública não é uma coisa de polícia, é uma coisa de política. E pensar essa segurança pública na medida que essa política deve garantir a vida, a tranquilidade, a segurança das pessoas, o bem-estar e, portanto, ela precisa de ser encarada de uma maneira diferente. Você, inclusive, propõe uma rediscussão sobre alguns temas, né? Inclusive o da segurança, não é isso, professor? Exatamente. Nessa perspectiva, nós pensamos que segurança pública ela está dentro do rol de todas aquelas políticas que devem garantir o que a gente chama a cidadania a todas as pessoas, os direitos de cidadania. Mais do que isso, pensar numa perspectiva de que segurança pública não é somente o combate aos crimes. Muitas vezes alguma comunidade não tem crimes violentos palpáveis e claros, mas as pessoas vivem com medo, não saem das suas casas, têm medo de todos os outros, criam uma relação de desconfiança. Como é que uma pessoa ela pode viver num espaço urbano, numa cidade, ou mesmo numa comunidade menor, sob o signo da desconfiança e do medo?
Então, segurança pública, inclusive, trabalha com elementos simbólicos, né? As pessoas elas têm que sentir segurança, não somente para caminhar, para sair na rua, para conviver com os outros, mas segurança na perspectiva de compreender que os direitos de todas as pessoas são respeitados, que o Estado protege esses direitos e também que não é somente crimes violentos do tipo homicídio, e a violência contra a mulher, a violência contra a criança e adolescente e os preconceitos e discriminações. O que o Estado e a sociedade têm a ver com esse tipo de violência, não somente real e simbólica, que também atrapalha a vida das pessoas? Então, trabalhar na perspectiva de uma segurança de uma maneira um pouco mais ampla. Agora você nos mostrava anteriormente ali, professor, como você buscou fazer um resgate até histórico de algumas estruturas de segurança pública do Estado brasileiro, não é isso? Exato. Fazendo um pouco um apanhado desde a sua fundação, né, até agora, o momento atual. Isso é bem interessante para a gente perceber como é que funciona o nosso sistema de segurança pública, não é, professor? Eu tentei mostrar nesse livro, primeiro, que é um sistema que ele tem várias agências no nível federal, estadual e municipal, né? Por exemplo, hoje as guardas municipais, os municípios, elas atuam como parte importante na área da segurança pública. Elas deveriam ser guardas que deveriam trabalhar na perspectiva da mediação dos conflitos. Infelizmente, nós estamos vendo uma tendência das guardas municipais se armarem, atuarem como polícias e como polícias militares, muito de viés repressivo. É uma pena. Isso é uma demanda que parte, inclusive, da própria sociedade. Não é exatamente. Isso, a parcela da sociedade que muitas vezes, inclusive motivada por uma visão estreita da mídia, acha que segurança pública significa cada vez mais polícias, mais prisões, mais ações de repressão. O problema é que a violência e os problemas de segurança não se resolvem somente com medidas repressivas, não se resolve somente com o recrudescimento penal, se resolve com, por exemplo, com o avanço de políticas públicas e sociais que garantam a igualdade entre as pessoas. Uma hora que sabe que na parte de baixo o tráfico ainda continua, sabe, escondido, mas continua. Mas para esse menino de 12, 13, 14, 15 anos pegar numa arma chinesa, o que falhou, cara? Falhou saúde, falhou educação, falhou família, falhou religião. Aí mandam a polícia resolver um problema desse, velho. Nós somos incapazes de resolver esse tipo de problema. Então é preciso trabalhar também nessa dimensão. Quer dizer, segurança pública, ela também trabalha numa perspectiva de uma sociedade menos desigual, né? Sim. Uma garantia de isonomia no tratamento das pessoas. O policial, ele vê o morador como um adversário, vê como inimigo. E o morador também não vê bem o policial, entendeu? O que eu acho que a UPP veio fazer nesse momento foi salvar as comunidades da própria polícia. Que tranquilidade que eles deram? Nenhuma. O policial se formou, ele vai para o UPP. Para ele procurar ir sem vício. Você tinha uma polícia que era uma polícia de extermínio. Não adianta você botar a polícia na comunidade se não tem a chance para aqueles caras que estavam ali no tráfico. Você vê apresentadores de programa mandando prender e mandando matar o traficante. Então, professor Sávio, diante de todo esse cenário, quais seriam em linhas gerais, né, quais seriam as soluções para o problema da segurança pública em nosso país? Todos os especialistas têm refletido sobre isso nos últimos anos, tendo em vista os indicadores de crimes violentos muito altos e essa sensação imensa de insegurança que as pessoas têm, que todas as pesquisas têm demonstrado. Por parte do Estado, nós precisaríamos desse conjunto de reformas nas polícias, no sistema prisional, na justiça. Mas a sociedade pode colaborar muito. E que sentido que a sociedade pode colaborar? Principalmente nessa perspectiva de que segurança pública é um direito das pessoas, é um direito social e deve-se demandar segurança dentro desses moldes. E não pensar que aumento de polícia, aumento de prisões, leis duras vão resolver o problema da insegurança. Armamento da sociedade. Armamento, achar que armas vão resolver. Esse tipo de discurso é ótimo para a indústria bélica,
para a indústria que vende arma, é ótimo para aqueles segmentos que sempre quis a polícia abafando os movimentos sociais, os pobres, é ótimo para aqueles setores conservadores da sociedade que querem um Estado que controla, né, todos os movimentos sociais e a própria sociedade, mas não é ótimo para as pessoas que querem ter segurança e tranquilidade e serem tratados como iguais. Então a sociedade deve trabalhar nessa perspectiva e também nesse sentido a educação tem um papel fundamental. E qual que é o papel? Nós como educadores, como professores, devemos trabalhar numa perspectiva de levar os nossos alunos a entender que segurança pública é um direito e que nessa perspectiva do direito, como educação, como saúde, a segurança pública deve ser demandada de forma igualitária para todos. E não muitas vezes nós, professores e educadores, repetindo o velho discurso conservador da educação enquanto mecanismo de repressão, de vingança, de coerção, de mais armamento, que nós sabemos que esse modelo muito caro não é bom e principalmente não é bom para as pessoas que precisam do Estado para agir de forma isonômica e adequada em relação a todas as pessoas. Bacana. Professor Robson, muitíssimo obrigado Eu que agradeço. pela entrevista, pelo debate aqui sobre a segurança pública no Brasil. Muito obrigado e um abraço para todos os nossos ouvintes também, telespectadores. Contra este golpe que está sendo dado no nosso país, somos contra esse insuflar os ódios e agressividades e violência nas ruas, somos contra a degradação das instituições públicas e estaremos aqui mais uma vez defendendo todas essas instituições contra golpes políticos com interesses escusos que não são os interesses da nação brasileira. Eu acredito que qualquer ruptura, retirada de um poder que foi estabelecido pelas urnas, se essa ruptura ocorre com protestos nas ruas que levam à violência, com a invasão da legalidade, isso constitui enquanto um golpe à democracia. As evidências de que estava se tramando, né, desestabilização de um governo democraticamente eleito, foram se avolumando ao longo desse último ano, desses últimos meses, e adquiriu paroxismo nesses dias, em que um juiz federal de primeira instância decide pela gravação não autorizada de conversas entre outras pessoas da presidente, de ministros do Supremo, e logo em seguida esse material gravado de forma ilegal transferido para as mãos da Rede Globo como modo de animar uma tentativa de impedir a posse do ex-presidente Lula como ministro da República. Então, trata-se realmente de uma tentativa que eu acho muito desastrada, escandalosa e provavelmente frustrada de dar um golpe na democracia brasileira. Nós entendemos que lutar a favor da democracia, lutar contra o golpe instalado, é lutar a favor dos trabalhadores, a favor dos direitos sociais, a favor de uma política de salário mínimo, a favor de uma política que inclua mais pessoas no dia a dia do Brasil. Precisamos resistir. E resistiremos com o povo, com os trabalhadores, com aqueles que têm consciência da história e que possam construir uma nova perspectiva, um novo futuro para o Brasil e uma nova agenda política. Portanto, não ao golpe, não ao fim da democracia e que a gente possa ir às ruas nos próximos dias, mobilizar o povo brasileiro para garantir os nossos direitos e a democracia como elemento fundante daquilo que é a sociedade brasileira.